Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Evangelho no Lar, pelo Instituto Espírita Estacial Emmanuel. Estão todos convidados para, nesse momento, a gente fazer nossas reflexões mais profundas pelo Evangelho. Reflexões que vão trazendo também momentos nossos de libertação, de cura e também de uma busca mais profunda de nossa conexão com nosso Pai Maior e um entendimento melhor nas nossas aflições, nos desesperos, das amarguras, da dor, do sofrimento. Temos algumas questões para a gente falar hoje sobre a questão da morte, por exemplo. Iremos falar com profundidade sobre essa questão da morte. E que nós sabemos, né, que a morte é só do corpo, pois a vida ela continua e a gente continua a nossa vida. Mas a gente vai falar com mais profundidade sobre a questão da morte no Evangelho, que a gente possa estar aqui, né, até no final deste Evangelho. Amanhã eu vou estar fazendo uma palestra no INEAS Sul. Essa palestra é sobre o tema depressão, parte 2, que eu já fiz a primeira palestra sobre depressão e essa é a segunda palestra sobre depressão. E nesse tópico sobre a depressão, a gente vai aprofundar sobre a questão fundamental do que a gente precisa modificar em nós em aspecto mais profundo da gente saber o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Para podermos sair do sofrimento, definitivamente da depressão. E ela é um processo que a gente pode, dependendo da forma que a gente começa a olhar o mundo ao nosso redor, a gente pode modificar a nossa forma psíquica em relação a todas as questões ligadas aos preconceitos que a gente às vezes se condicionou, criou em nossa forma de pensar, levando à questão da depressão. Lá a gente vai descobrir sobre o hormônio que nós temos, todos nós temos. A mulher, né, desenvolve esse hormônio é liberado imediatamente quando nasce a criança. Na sua gravidez, quando nasce, aquele hormônio é liberado, dando para ela aquela questão do amor perante a criança, naquele exato momento, o amor ali mais profundo. E é esse hormônio que nós todos possuímos, que eu vou falar amanhã na palestra, a qual, ao ser liberado, faz com que a gente expande-se na questão dos nossos propósitos, de sentir essa sensação. Mas isso é amanhã. Então amanhã estão convidados todos aqui, né, que assistem este Evangelho, a assistir a palestra também nessa sexta-feira, dia 24, que eu vou estar, além de estar transmitindo o Evangelho, também vou estar fazendo a palestra de 24 aqui no INEAS Sul do Gama. Vamos para a nossa leitura e falaremos sobre a questão da morte nesse exato momento. Leitura e prece, né? Tá legal. A lição que a gente abriu aqui agora, do livro, né? Recados do Meu Coração, de Médio Zé Cardeluca, o Bezerra de Menezes, o Espírito. Vamos ver que Bezerra de Menezes conversa com a gente hoje. Nós temos duas lições: distante de Jesus e transição planetária. Vamos ver aqui, transição planetária. Queridos filhos, nosso planeta passa por transições inadiáveis, irreversíveis, tal como a criança necessita entrar na adolescência para depois alcançar a juventude e a maturidade.
O tempo caminha para frente e o tempo da regeneração na face da terra já é uma realidade espiritual impostergável. Cada transposição de fase é marcada por mudanças físicas, psicológicas e espirituais, o que vão ocorrendo de forma tão imperceptível que seria quase impossível definirmos o ponto em que uma determina e a outra começa. Uma termina e a outra começa. Nosso planeta também se encontra passando por grandes transição de mundo expiatório para mundo de regeneração. O edifício da regeneração não está pronto, mas a sua edificação está iniciada e a caminhada a passos firmes e seguros, de acordo com a vontade do nosso governador planetário, o Cristo Jesus. Este, é o nosso governador planetário. Não criamos, porém, em final dos tempos, cuja conceituação deve ser entendida apenas como transição para uma nova era na face da Terra, onde o amor será o esforço contínuo e consciente de cada criatura na busca do próprio aperfeiçoamento. Ainda não será o mundo de espíritos perfeitos, mas de criaturas que já esboçam sinais claros de que a fraternidade entrou na pauta de suas vidas, que não é mais possível viver apenas pensando na própria felicidade, sem se importar com a felicidade do próximo. A nova era chegou, filhos amados. Os portais estão abertos a todos desde há muito tempo. Estão sendo convidados a esses novos tempos de paz, de renovação moral da humanidade. Os clarins tocam fortemente convocando os homens de boa vontade finalmente herdarem a terra. Pelos títulos de servidores do Pai, já não bastará simples querer ou mero desejar, porquanto nosso ingresso não se fará apenas com promessas vãs de amor e de transformação íntima, mas com atitudes que identifiquem a real presença do amor em nossas vidas. Carecemos de meditar nas palavras do Santo Agostinho, exaradas em O Evangelho segundo o Espiritismo. Não avançar é recuar, e se o homem não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação. Vamos nos manter firmes no caminho do bem. Almas queridas, pois somente o bem vivenciado credencia o nosso passaporte espiritual para os mundos mais felizes. Essa lição, gente, que está sendo aqui falada por nosso amigo Bezerra de Menezes, conversando comigo, conversando com nós todos aqui nesse exato momento, está falando que a parte do bem, que o bem que a gente fizer em relação também ao próximo, são nossa credencia, vai ser o nosso passaporte para os mundos mais felizes. Como a gente já leu em outros evangelhos, foi comentado no evangelho passado e mais em outros sobre a caridade, que não é o que a gente possui que vai dar para a gente, vai abrir para a gente os portais do mundo espirituais maiores, não. Ou vamos passar para esse portal segundo o nosso merecimento. Onde a gente vai viver, onde a gente vai morar, no outro plano, vai ser de acordo com o nosso merecimento. Aqui a gente tem que ver, aqui a gente pode escolher com quem a gente quer conviver. A gente pode escolher as pessoas. Quero estar com esta, aquela já não quero estar. A gente pode escolher as nossas companhias encarnadas. Agora, as companhias espirituais, nós não podemos escolher elas. Elas vão se ligar a nós segundo as nossas intenções, nossos desejos. Às vezes, se a gente pudesse visualizar ou ver as criaturas que às vezes estão perto da gente, às vezes a gente não queria nem que elas estivessem perto da gente. As criaturas que estão
com desejos mais inferiores. A gente nem gostaria que elas estivessem perto da gente, se a gente visualizasse elas. Mas a gente não tem como escolher se a gente não mudar as nossas atitudes. Elas só podem ser atraídas por nós, as criaturas que não querem o bem, que querem o mal, só pode ser atraído segundo a nossa forma de estarmos vivendo, né? Se eu busco viver em certos vícios, né? Alimentar vícios, a ignorância, palavrões o dia todo, né? Pensar mal, criar conflito constantemente. Se for esse sempre o meu desejo, é claro que eu vou atrair o quê? Apenas aquelas criaturas não boas para a minha vida. E tudo vai depender da minha forma de comportamento. Assim também, pelo caminho do bem que a gente começa a buscar na nossa mente, o bem ao próximo, o bem às pessoas, o bem nosso, quando a gente passa a desejar o bem, por essa força que começa a ampliar em nós, a gente vai passando também a liberar esse hormônio que vai ser falado amanhã. Desse hormônio que a gente pode liberar quando a gente faz o bem pelo valor real do bem. E quando a gente faz esse bem sem interesse, esse bem é para nós as forças que a gente necessita, credenciado, né? Credenciado como passaporte. E o mérito do local que a gente vai adquirir no mundo espiritual vai depender daquilo que a gente tem de trabalhado pelo bem, que a gente vai ser falado nesse evangelho, sobre a questão da morte. Vai ser alcançado esses pontos a partir do momento que a gente fizer sempre o melhor, sempre o bem. Assim também como aqui na Terra, a gente só pode possuir lugares melhores de acordo com aquilo que a gente tem conquistado. Se eu tenho muito dinheiro, eu posso viver lá nos palácios, lá nas avenidas palaciais dos municípios mais belos, das pessoas mais, né, estilosas e tal. Se meu dinheiro dá conta de comprar aquilo lá. Se meu dinheiro não dá conta de comprar, eu vou viver em outro local. Mas sim, vou viver no Lago Sul, vou viver no Plano, vou viver numa outra cidade satélite, vou viver numa cidade mais simples. Se eu não posso ainda ter o recurso que me mantém naquela cidade, eu vou para cidades mais com menos, com aquele recurso que eu posso viver, não é verdade? Então eu conquisto aqui na Terra com aquilo que eu tenho para poder viver em tal local, eu vou viver, não é verdade? Mas já no plano espiritual, já não é assim. No plano espiritual, a gente vai conquistar o lugar no mundo espiritual segundo o quê? Segundo apenas com o meu merecimento. Qual o merecimento que eu vou ter para viver em mundos melhores? Ou se não, eu vou viver em mundos inferiores, como aqui falou da transição. Aqui falou o seguinte, que podemos até também ser exilados, né? Olha aqui, olha o que fala aqui. Não avançar é recuar. E se o homem não estiver firme no caminho do bem, pode criar novamente em mundos de expiação. Pode cair novamente em mundos de expiação. Cair novamente. Então é o seguinte, a gente pode cair também em outros mundos inferiores, segundo o quê? O mérito que eu posso não ter alcançado, da forma de eu viver aqui. Então, gente, palavras não significam nada, e sim atitudes. Palavras ou opiniões é apenas questões de falar, né? Eu me colocar diante de alguém. Mas o que define é a atitude, é eu fazer algo. Então não é o importante eu falar, o importante é vivenciar, o importante é viver, como que fala, né? Para vivermos firmes no caminho do bem, almas queridas, pois somente bem vivenciado aqui, ó. Pois somente o bem vivenciado credencia. Vivenciado, o bem vivenciado. Então não são as palavras, são as atitudes que vai nos credenciar pelos caminhos do mundo maior. Veja bem, só alcançaremos as chaves credenciadas para esses caminhos bons
se algo fizermos de melhor na vida, pelo próximo, pelo progresso de alguém. Outro feliz. Estou fazendo alguém mais feliz. Estou deixando alguém mais feliz. Uma família mais feliz. Eu estou proporcionando algo para alguém se viver melhor, viver mais feliz. Alguém que esteja passando dificuldade, necessidade. Eu estou promovendo algo assim, dessa forma. Isso já vai dar para mim, esse possíveis hormônio que eu vou falar amanhã. Vai dar para mim várias coisas boas, do bem que a gente está fazendo pelo próximo. Vai fazer, dependendo daquilo que a gente faz, sem interesse de alcançar esses mundos maiores. Caso ao contrário, não receberemos essa chave. Ao desencarnar, ficaremos às vezes vagando aqui mesmo, na Terra. Como muitos espíritos ficam vagando, perturbando os encarnados, que não passaram para outro mundo. Muitos espíritos não passaram por outros mundos maiores. Porque não estão ligados com essa fonte universal do amor, né? Vamos para a nossa oração? Quanto tempo que eu fiquei aqui? Falei muito, né? Fiquei 15 minutos falando? Falei muito mesmo. Para a nossa oração. Põe uma música mais tranquila. Então, nesses instantes, né? Vamos elevar os pensamentos ao Pai Maior, para que possa chegar em cada um de nós essa luz que nos alcança, nosso ser e nossa alma. Nessas bênçãos da luz que cai sobre cada um de nós, como uma fonte de água cristalina, bela, que brilha pela natureza, pelo sol. Essa fonte cristalina de água em forma de luz toca nosso ser e nossa alma, que possa ser ouvidas as nossas preces e nossas orações. E assim, Senhor, que os nossos corações possa entrar em nós essa luz do amor e do bem. Expandir em nós a compreensão maior, Senhor, do bem, que possamos ser úteis, do bem que a gente possa auxiliar, sempre na fraternidade, em todos os instantes de nossas vidas, a cada lugar que estivermos, com quem estivermos, que possamos sempre auxiliar no bem. Tirando de nós, Senhor, as dificuldades ainda que alimentamos, das mágoas, dos conflitos e de algo que ainda às vezes nós não desejamos do bem ao próximo. Como Senhor, ainda pequeninos somos, egoístas, que possa modificar, Senhor, a nossa forma de ver. Criar em nós, Senhor, nesses hormônios que faça em nós trazer um sentimento mais nobre em nossas vidas. Que ilumine nosso Evangelho nessa noite de hoje, que assim seja. Bom, como eu fiquei muito tempo na explicação, eu quero ler uma mensagem que vai falar sobre a morte, né? Então, a gente aqui nesse livro, Respigas de Luz, de João Moutinho, da FEB, né? Interpretações Bíblicas e Evangélicas à luz da codificação kardeciana FEB. Dimensão da vida. Vou ler alguns trechos, tá bom? Naqueles dias, lá na Bíblia, né? 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 11. Isaías, capítulo 38, 1 a 8. Naqueles dias, Ezequiel adoeceu e uma enfermidade mortal veio ter com ele o profeta Isaías, que lhe disse: põe tua casa em ordem, porque diz o Senhor que certamente morrerás. Então Ezequias orou dizendo: lembra-te, Senhor,
de que andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração. E chorou muito. Veio a Isaías a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias: ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que eu te curarei e das mãos do rei da Assíria te livrarei. Acrescentando os teus dias, 15 anos, disse mais: colocai a pasta de figos sobre a úlcera. E o Senhor fez retroceder 10 graus, a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio da sua vida. Segundo Reis, capítulo 20, a 1 a 11. Isaías 38, 1 a 8. Bom, gente, aqui fala da morte que Isaías ia passar. E aí o profeta falaste, né? Coloque a tua casa em ordem, que provavelmente, certamente tu morrerás. E ele orou, dizendo, né, que andasse com fidelidade. E o que o Senhor respondeste, que ouvisse sua prece. Vamos ver nas interpretações? Numa hierarquia infinita que alcança o eterno Pai, todos os seres permanecem sob orientação de inteligências superiores. Todos nós, gente, tem as hierarquias dos espíritos superiores direcionando as vidas, nossas vidas, de cada um de nós. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Tudo está interligado. Deus está em toda parte, nas nossas células, nas entranhas, nossa. Todo nós está Deus. Dentro de nós está Deus. Então em nós tem que estar o quê? Uma fé mais profunda, como fez aqui Isaías. Na sua fé, falastes com o Senhor, na sua prece, ele ouvistes. E colocastes o quê? Mais tempo a sua vida, curastes ele. Mas olha só como funcionam as questões espirituais. Todos permanecem sob orientação de inteligências superiores, as suas ainda que ocultas em dimensões diferentes. Não obstante o livre-arbítrio que, por seu mau uso, pode ser afastado temporariamente, à semelhança do que prevê o código terreno, que admite livre todo homem, até os seus atos provem ao contrário. Livres nós somos todos livres, mas até que os nossos atos provem ao contrário, podemos perder o livre-arbítrio. Bom, nessa forma que coloca aqui de perder o livre-arbítrio, provavelmente seria alguma questão que podemos passar, né? Alguma questão aí. Bom, vamos ver o que mais na frente fala, né? Antes de eu colocar algumas ideias. Previamente planejadas sob o patrocínio de espíritos superiores. Então, planejada sob o patrocínio de espíritos superiores, a existência anota os capítulos mais significativos, entre os quais a extensão aproximada, os fatores econômicos, a saúde tendo por base a reparação de faltas porventura existente e o imperativo da lei da evolução. Com base nas diretrizes impostas à existência, a programação está sujeita a compreensíveis ajustes, por se admitir que o amor definido por trabalho, renúncia e dedicação modifica os quadros de valores espirituais existentes. Inclui-se igualmente que a rebeldia e a persistência nos círculos de pretéritos erros acentuam significativo acréscimo ao quadro kármico. Então aqui foi falado duas questões. Como foi visto Isaías na sua forma que ele tem para o bem ao próximo. E como é que é esse bem ao próximo? É aquele bem que é direcionado, né? É o bem que é daquilo que a gente aprende do Evangelho de Cristo. Daquele bem do amor que a gente aprende pelo Evangelho de Cristo. Do perdoar, do ajudar, do querer o bem, de fazer algo de melhor pelo próximo, pelos seus, pela sua família. Então, essa forma de fazer o bem
E quando a gente fala, Senhor, estar no leme, né? Ele está no leme do nosso barco. Nós estamos no barco e ele direciona, né? Ele está no leme, direcionando esse barco pelas intempéries, pelas tempestades, pelas dificuldades, mas ele está no leme. Quando a gente fala Jesus está no leme, direcionando, significa que nós o aceita os seus ensinamentos, o aceita o seu evangelho. Significa que a gente está nas diretrizes dele, seguindo os seus exemplos, seguindo o seu amor, seguindo a forma de viver. Quando a gente não se coloca ele na frente, ele dirigindo esse barco de nossas vidas, então ficamos sozinhos. E ficando sozinho, quem vai estar nos guiando? Quem vai estar nos direcionando? Nós apenas? Nós não conseguiríamos isso, né? Como fala aqui, no livro próprio, o Bezerra de Minas falando, que Jesus é o quê? O governador deste planeta. Governador planetário nosso, né? É o governador planetário. Então, se ele é o governador planetário, está nos direcionando, né? E como fala que está nos direcionando, aqui mostra nesse capítulo também que está toda a questão superiores que decide por nossas vidas, direção em nossas vidas, tudo está interligado, né? Deus está interligado dentro de nós, em todos os nossos sistemas. Então ele dá também o direcionamento de qualquer questão nossa, de saúde, por exemplo, de tudo. Mas tudo depende de quê? Da nossa forma de ação. Como aqui fala da rebeldia, né? Então falou o seguinte: pelo trabalho do bem, da diretriz do bem, do amor, né? De sermos do amor, por trabalho, da renúncia, dedicação, tudo isso pode atuar e modificar os nossos quadros de dores, de possibilidades de acontecimentos, de questões que podemos vivenciar. Tudo isso pode ser atenuado, como se mostrou aqui que Isaías ia passar por algo, pela morte, né? Por algo que ele ia vivenciar. Mas aí ele foi curado. Curado como? Vamos ver? Bom, antes desse parte vamos ver essa parte, também é colocada aquela questão, olha só. Então tá bom, os quadros poderão ser modificados, né? Conclui-se que, igualmente, que a rebeldia, a persistência a rebeldia e a persistência no ciclo dos pretéritos, erros, acentua o significativo acréscimo do quadro kármico. Então, em vez da gente às vezes atenuar o quadro kármico de vivenciar uma certa dor, poderemos aumentar essa dor pela nossa rebeldia. A dor pode aumentar. Por que pode aumentar? De alguma forma a gente não está nessa embarcação como Jesus no leme a guiarmos. É como se a gente estivesse um pouco desconectado dessa embarcação por causa da rebeldia. Estamos sozinhos. É como se não estivesse seguindo a lei do perdoar, do amar, do auxiliar alguém que esteja precisando. Vamos continuar um pouco. Está sendo um poema essa lição, né? Resguardar os direitos de todos os que os cercam, principalmente no campo familiar. Então, resguardar de todos os direitos que nos cercam, de todos que nos cercam. Principalmente no campo familiar, os mentores espirituais podem decidir pela dilatação do tempo de vida, por fortalecerem expressões morais existentes, e que não significa favores do céu, porque o espírito evoluído interpreta a morte física por libertação e não por castigo, naturalmente depois de estruturada a vida dos descendentes. Então, gente, a morte não significa castigo, tá certo? A morte foi criada. Deus fez a vida e fez a morte. Todos passaremos por essa questão. Todos nós vamos passar por isso. Então, não é colocado que é um castigo. Para os espíritos evoluídos não é um castigo. É uma libertação. Por isso que o alcance dos mundos... Por quê? Por que é uma libertação? Porque aqui a gente está sendo conhecido. Como nós somos.
Aqui está sendo colocado toda uma forma de liberdade, de escolhas, de direção, de nossa própria responsabilidade, de nossas próprias escolhas. O que eu realmente quero da vida? O que eu quero fazer? Eu quero fazer algo de bom, de auxílio, verdadeiramente sem nada por interesses? Então, eu vou alcançar outros mundos maiores. É tudo alcançado por mérito. Na verdade, tudo aqui é mérito que a gente vai conquistando, segundo nossos sentimentos, segundo a nossa forma de atuar nas escolhas. Se a gente for aquela pessoa que é muito mais ligado a criar rebeldias e mais complicações, é claro que a gente vai trazer para a gente, além de atenuar mais problema para nós, a dor ainda vai aumentar. Além de aumentar todo esse processo, vamos não alcançar outros pontos que a gente podia alcançar. Então, resguardando, os mentores espirituais podem decidir pela dilatação do tempo de vida, por fortalecer expressões morais existentes. O que não significa favores do céu. Não é um favor do céu, gente. E o que está acontecendo de caso a pessoa alcançar mais tempo de vida. Não é um favor. Porque o espírito evoluído interpreta a morte física por libertação, tá certo? Então não é um favor. Se caso vai ficar mais tempo, é porque naquele momento ali ele está sendo mais útil, estando encarnado, por ele fazer o bem, por ele estar auxiliando. Então ele recebe o mérito de continuar mais pelos espíritos maiores. Não é favor, é apenas um mérito, pelos valores morais. Então tudo é o que? Pode ser mudado. A medicina também pode deferir a existência desde que não altere o mecanismo do relógio da vida. Então a medicina pode atuar, mas ela não pode interferir no relógio da vida. Então tudo tem um mecanismo maior em nossas vidas. Sempre vai ter, gente. Há um mecanismo maior em nossas vidas. Espiritualmente regulado, do exposto, compreende-se que o adiantamento da existência depende de fatores distintos, administrados por autoridades que, de outra dimensão, acompanham os seres terrenos. Então, as autoridades de outras dimensões acompanham pelo nosso governador da Terra planetária, que é Jesus, igual aqui citou, nosso governador planetário, que é Jesus. Eles, pelo Pai Maior, que vai decidir as questões, que determinam as questões para nós. A saga de Ezequias, vai contar a história de Ezequias. A saga de Ezequias assegura que a sua enfermidade era de morte, razão pela qual o oráculo lhe diz: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Então o profeta fala isso para ele, né? Bom, recorrendo-se então ao campo da oração, então ele recorreu-se ao campo da oração. O príncipe em abundante lágrima recorda as boas obras com que orientou a vida e que toma por base a súplica. Convém ressaltar que a resposta da prece pode não corresponder ao pedido, ainda que endereçado em harmonia com os sentimentos. Então a resposta pode não vir da forma que a gente pensa. Cada questão é avaliada, né? Não é só pela questão do sentimento nosso, às vezes, porque há um estudo, ao relógio da vida. Então há todo um estudo que os espíritos avaliam. Não é pela nossa forma. Às vezes a gente está ligado a outras questões, que está ligado a certas mágoas ainda, né? A outras coisas que está nos comprometendo. Então a gente tem que modificar. Tem algo em nós que a gente tem que modificar. Antes de deixar a parte central da cidade, o profeta anota a segunda mensagem. Volta e diz a Ezequias: ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia. Subirás ao templo. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Assíria livrarei a ti e a tua cidade. No desempenho na faculdade, a que sempre confere prioridade, o bom médium nada promete, sem respaldo espiritual, nem alega cansaço, canícula ou chuva por fatores de impedimento. Então aqui já fala que o bom médium não pode realmente ficar falando certas questões e assim por diante.
Porque tudo depende de uma forças maiores, né? Não aqui. Aqui a gente faz essa conexão. Esse sentimento, igual falou aqui, mas tudo depende das leis universais. Importa esclarecer que a pasta de figo, olha só, a pasta de figo, indicada espiritualmente por medicamento, à semelhança do fel do peixe na saga de Tobias, compreende mero pretexto visando apenas a despertar a fé do príncipe, considerando que o legítimo tratamento procede da esfera espiritual, a exemplo do cego que Jesus ordenava lavar-se no tanque de Siloé, depois da lama que aplica em seus olhos. Então, não é as questões aqui externas, como aqui falou de passar o figo, que vai dar a cura, como também Jesus usou a lama com seu cuspe nos olhos e pediu para o cego, né, pular no tanque de Siloé, que depois ia abrir seus olhos, né? Então, assim, não é essas questões, assim, detalhes que são colocados que vai definir a cura, não. É o tratamento espiritual, que os espíritos vão utilizar. Os recursos são espirituais, tá certo? Assim como na água frutificada, é colocado na água frutificada que você coloca na sua família, os recursos espirituais. A água que você vai beber. Mas existe naquela água alguns recursos espirituais, a qual a gente não vê, que são colocados pelos mentores, naquela questão que vai ser utilizado para o seu tratamento do seu corpo físico. Em alguma questão vai ser tratado. Então a água que é frutificada pelos espíritos aqui superiores, vai ter alguma coisa nesta água que vai trazer algum benefício para o corpo físico, para o corpo espiritual, a qual vou beber, a qual todos do nosso lar vai beber, a qual todos vocês irão beber no seu lar. Tá certo? Então tudo tem o quê? Uma questão espiritual maior que dirige as nossas vidas, a qual nós todos temos que estar buscando essas conexões mais profundas, como aqui a gente vê no exemplo de Ezequiel. Então aqui ficou essa reflexão para nós, que espero que tenha ajudado um pouco mais, né, sobre a questão da morte. Tem muitas questões para a gente ainda falar aqui, mas nosso tempo é curto. Há outros pontos também para ser falados, que vai ser acrescentado isso aqui em outro momento, também na palestra minha, em outra palestra, não na de manhã. Mas é um aprendizado para nós aqui que está sendo compartilhado, dividido com nós todos, né? Aqui, com nós, com os amigos da luz, com os amigos que precisam, com todos, né? Então que Jesus nos ilumine, nos abençoe, né? Nessa próxima semana, nessas reflexões, nessa luz do Evangelho, pelos amigos da luz que está aqui sempre trazendo para a gente, pelo livro, né, as suas mensagens. Vamos para a nossa oração final. Então, Senhor, só temos que agradecer pelos mensageiros que, com suas vozes, puderam trazer lições de vida para nós. Nesses exemplos riquíssimos, fundamentais para as nossas vidas, que possa nunca ser esquecido da nossa busca interior, da nossa busca nessa semente viva que é plantada em nós pelos mensageiros do alto. Essa semente só vai trazer para a gente um crescimento maior, como que fala na mensagem de Bezerra, que é avançar para esse novo mundo de transição. Não é parar e não é voltar para trás, mas é avançar. E esse avançar só depende de nossa busca, pois os nossos amigos maiores do alto já fazem a sua parte, trazendo para a gente reflexões. E só depende de nós, pelo livre-arbítrio, de modificarmos pelas suas lições, como o Mestre fez, pelas suas lições que ele trouxe para nós.
Só basta nós modificarmos para essa semente crescer e avançarmos rumo maiores para a luz, para os frutos, para a vida. Que ilumine nossas semanas, que ilumine todos nós, os benefícios que necessitamos, para que a gente possa proceder da melhor forma que a gente necessita e precisa e avançar rumo à plenitude, aos méritos de que todos nós buscamos em nosso ser, a qual foi planejado e que só dependerá de nós alcançarmos pelas experiências que aqui buscamos vivenciar à luz do teu Evangelho, pois é o guia nosso. E como tu, Jesus, está no leme dessa embarcação, que a gente possa estar nessa embarcação, não perder essa embarcação no porto, não perder, porque precisamos estar nela para podermos ser guiados por ti, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Possa, Jesus abençoar cada um de nós e tenhamos uma boa semana. Fique com Deus.